geral, né, criatividade para mim é essa energia de ajuste, de movimento, de colocar coisas no mundo. Na gestalterapia a gente entende que o ato de criar é o ato de estar vivo agindo sobre o mundo, né? Então, a gente cria a realidade que a gente vivencia. A gente tem a analogia da mastigação, né? Que a gente coloca as coisas para dentro, transforma essas coisas, absorve o que é importante para a gente e dejeta o restante, né? Então, a gente faz isso com a realidade constantemente, né? Quem come todo dia, a gente cria todo dia também, né? Então, é um pouco disso, dessa dinâmica de estar vivo e atuante no mundo, sempre se ajustando. O Encontra-Fluxo está de volta e, nesse retorno, trazemos algumas mudanças dignas de renovação. Mudanças daquelas que são necessárias para acomodar um novo ritmo que vem junto com as coisas diferentes. A partir de agora, os nossos encontros serão quinzenais. Ouvindo o feedback da nossa comunidade, de gente que acompanha cada episódio e me conta sobre seus afetos, e sentindo também o que é possível para mim do lado de cá, faremos alguns ajustes para que possamos acomodar o possível de produção, de escuta, para seguirmos juntos nessa construção que, para mim, é carregada de sentido. Nessa continuidade do Encontra-Fluxo, trago hoje uma conversa que tive sobre criatividade em meados do ano passado. No processo de edição, foi muito interessante me encontrar com essa Jace que estava iniciando o projeto desse podcast em 2024. Isso me fez refletir como a cada vez que nos encontramos com pessoas, temas, filmes, lugares e até mesmo memórias, é uma nova vez, é um novo encontro, pois vemos com outros olhos e escutamos diferentes. Vocês já perceberam isso? É como se fosse uma primeira vez. Parece um processo de criação de uma experiência nova, uma experiência diferente. E a conversa sobre criatividade tem esse tom. Penso que talvez criatividade seja escutar o que ainda não tem nome, forma, ou ver o que ainda não tem textura ou cor. Talvez criatividade seja, como diz Elizabeth Gilbert, um profundo encantamento com a inspiração. Talvez criatividade aconteça nos pequenos detalhes, a cada escolha que se faz na construção de uma existência única como é a nossa. E para que a criatividade tenha lugar, talvez seja preciso muita confiança no invisível. Confiança essa por tempo suficiente para que esse invisível se revele. O meu encontro com Daniel Amorim, psicólogo, pesquisador e artista nordestino, que nos conta sobre seu processo de construção de uma vida amparada pela arte, pela espontaneidade e pelo reconhecimento de desejos que guiam suas escolhas. Nessa conversa falamos sobre o processo criativo como um canal de ressignificação. Abordamos a arte como recurso de comunicação da alma, das emoções e da vida. Navegamos entre similaridades da prática meditativa e da criatividade enquanto processos que exigem abertura, curiosidade e disponibilidade de se encontrar com o não saber, de se encontrar com o não esperado, de se encontrar com aquilo que às vezes nos angustia. E através desse encontro pode haver essa organização do caos que atravessamos enquanto gente. Eu sou Jace Araújo e esse é o Encontra-Fluxo. Senta, pega um café e aproveita esse encontro que nos convida a pausar e expandir o nosso repertório sobre criatividade. Daniel, seja muito bem-vindo ao Encontra-Fluxo. Obrigado, Jace. Prazerzão estar aqui. É um tema muito caro para mim, né? Tanto o campo da criatividade como o campo da arte, né? Eu sempre gosto de falar mais de criatividade do que de arte, porque, bem, né? Sou psicólogo, trabalho com essa energia da criação e do ajuste, que é a criatividade, na clínica. E dentro da gestalterapia, que é a minha linha, né? Que a gente usa muito essa ideia de criatividade como ajustamento. Mas falando um pouco de mim, né? Eu sou uma pessoa que sempre teve voltado para a criatividade no sentido das relações, né? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de inventar moda, de inventar ideia, de inventar tiradas, né? Sempre
Gostei muito dessa parte de ser bem-humorado, ser uma pessoa leve, tranquila. Então meus amigos são meu ouro, né, eu sou uma pessoa que valorizo muito as relações. E assim como muitas pessoas, né, como você introduziu, eu também não me achava uma pessoa criativa, né, me achava, muito cheio das marmotas, né, me achava muito cheio da invenção, até começar a realmente valorizar isso como uma vantagem, um diferencial que eu tinha, que era essa você não hesitava muito em falar as coisas que me davam a telha, né. E aí vem as 2 faces da coisa, eu fui me regulando ao longo do tempo, mas fui entendendo que essa espontaneidade, né, era a minha força, né, então, só uma coisa para eu regular. Então, como eu comecei falando, né, criatividade para mim é essa energia de ajuste, de movimento, de colocar coisas no mundo, e é aí que eu começo, né. E aí na psicologia sempre foi o interesse de entender melhor o que é que tem por trás de cada rostinho, cada cabecinha, e o que é que faz parte desse processo de cada um criar quem se é, né, que a gente se cria a cada momento, a cada instante. Então, eu vou muito nessa linha, né, quando eu penso em criatividade, essa energia de ser. Quem é Daniel hoje, né? Daniel hoje é uma pessoa que entendeu que o tempo cronológico entrega muito pouco e a gente precisa encontrar um espaço nosso para habitar a vida. E aí a gente tem que habitar a vida amando, né, e nos ocupando daquilo que nos faz bem, né. Então eu sou a pessoa dos hobbies, eu aprendi que eu gosto de manter meu corpo em movimento, aprendi que eu gosto de criar, aprendi que eu valorizo as pequenas coisas, os detalhes. Nos detalhes tem coisa que ganha sentido e perde sentido. Eu acredito muito nisso. Eu me percebi ao longo do tempo recentemente como uma pessoa detalhista. Eu acredito nos detalhes, no poder dos detalhes. Então, esse Daniel que traz na sua vivência esse prestar atenção nos detalhes, essa pessoa que, né, vem criando tantas coisas e que, ao longo da vida, também fez muitas escolhas que o trouxe a um lugar enquanto profissão. Daniel é psicólogo clínico, atua na Gestalt terapia e ele vai trazer para a gente também a tua experiência. Daniel, me fala um pouquinho como é que você, enquanto pessoa e enquanto psicólogo, entende criatividade. Então, né, você falou da Gestalt terapia, né, a Gestalt terapia não dá para falar de Gestalt terapia sem falar de criatividade. Começa daí, porque um dos nossos principais conceitos é o tal do ajustamento criativo, né, e muitas abordagens falam da mesma coisa de forma diferente, mas na Gestalt terapia a gente entende que o ato de criar é o ato de estar vivo agindo sobre o mundo, né, então a gente cria a realidade que a gente vivencia. A gente tem a analogia da mastigação, né, que a gente coloca as coisas para dentro, transforma essas coisas, absorve o que é importante pra gente e dejeta o restante, né. Então a gente faz isso com a realidade constantemente, né, a gente come todo dia, a gente cria todo dia também, né. Então é um pouco disso, dessa dinâmica de estar vivo e atuante, no mundo sempre se ajustando. E no fim das contas a gente está criando o tempo todo. Então aquela ideia, né, de criatividade, de ser algo muito específico ou relacionado apenas, por exemplo, à arte, que eu acho que muita gente pensa que criatividade é só arte, né. Então arte no sentido de escrita, de pintura, de música, mas o que você está trazendo também é um olhar da criatividade como um modo de estar no mundo e de criar a própria realidade. E isso eu acho que quebra um pouco e vai no contrafluxo, né, do que a gente pensa sobre esse conceito de criatividade de forma mais rígida, assim. E de fato, Uhum. tudo que a gente está vivendo e consumindo no dia a dia, isso faz com que a gente tenha experiências distintas na nossa vida, né, é o que a gente assiste, é o que a gente ouve, é o que a gente conversa, é o que a gente resolve comer mesmo como alimento. Isso vai influenciando o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, e isso vai criando a nossa experiência de mundo. Uhum. Sim, sim, nossa, e é interessante você falar isso, porque quando você vai para o conceito de criatividade, né,
procurar significado, você vai provavelmente se deparar com a ideia de ser algo inédito, né, você é criar algo novo, é criar algo que tem uma função, né, então as pessoas terminam se pressionando muito nesse sentido, né, não, porque se eu não estou criando algo novo e com uma função que responde a um problema, eu não sou criativo. Mas é exatamente essa dinâmica da energia vital e de estar vivendo todo dia e criando todo dia, porque não tem nenhuma situação igual à outra, né. Então, por mais que você tenha estratégias que se repetem, sempre é uma criação nova, desde que você esteja atento. E aí entra justamente essa atenção ao detalhe e estar presente realmente em contato com como você está funcionando, como você está agindo. Né, então eu acho que é bem por esse caminho mesmo, né. O que que a gente entende enquanto significado da coisa, e o que essa coisa pode ser, porque é muito saudável você reconhecer a criatividade que você tem, independente do que as pessoas acham que é ou não criativo. Isso. E como é que você vê, Daniel, na tua prática clínica, assim, quando você está atuando com alguém que chega para você e fala que está com um bloqueio criativo? Como é que você vê esse bloqueio criativo e como é que você trabalha o bloqueio criativo? Olha, bloqueio criativo, assim, por A mais B, eu acho que nunca chegou assim, Daniel, me ajuda, tô com bloqueio criativo, né, mas porque geralmente quem tem essa questão do bloqueio criativo é quem trabalha com criatividade, né, publicidade, sei lá, até professores, enfim, artistas, né. Pronto, pra dizer que eu nunca trabalhei com isso, eu já atendi artistas em processo criativo que estavam em uma grande dificuldade de como seguir, né, com o seu processo criativo, mas os caminhos que a gente trabalhou não foi necessariamente, em cima da produção de algo, né. Foi mais enquanto a forma que aquela pessoa se relacionava com as suas resistências, né. O que é que estava aparecendo nessa tela mental, o que é que estava sendo experienciado a nível de sentimento, a nível de sensação, e aos pouquinhos a pessoa vai trazendo história de vida, vai trazendo, como é que eu posso dizer, características do seu próprio processo, né. Então, nunca trabalhei objetivamente com essa questão de liberar bloqueios criativos, né, porque isso é uma coisa que acontece muito em um processo de produção, né, de você estar ali com aquela demanda e você precisar ter a necessidade de acessar aquilo. Mas essa angústia de não conseguir produzir, de não conseguir criar, de não conseguir seguir em frente criando, isso é uma coisa que aparece muito na clínica também, com a questão de orientação de carreira, escolha profissional, né, dilemas, escolhas. A gente precisa ser criativo com isso, né, então isso sim é uma coisa muito presente na clínica. Uhum. Fiquei pensando nisso também, né, de que às vezes a gente se encontra em situações na nossa vida em que parece que não tem saída, parece que a gente tá em restrição, assim, não consegue visualizar opções, possibilidades de caminhos. E claro, isso gera uma certa angústia, o não saber, né, ou se sentir sem possibilidades. Isso nos afeta grandemente. E talvez se a gente olhar também, né, o que que fazendo um paralelo aqui, o que que nos ajuda quando a gente começa a olhar, né, se você trabalha, por exemplo, como você é artista, você já deve ter passado por essas situações de querer produzir algo e não conseguir. Então, o que será que de comum existe no trabalho de um bloqueio criativo em relação à produção de arte, com o estar em uma situação de vida na nossa existência que nos impede, de certo modo, de observar caminhos e possibilidades, né. O que que você acha que de comum poderia ser levado de uma situação para outra? Sim, né, primeiro que você já começou me chamando de artista, né, o seu Claro, papel porque você artístico. você a gente começa assim, falando de Daniel, quem é Daniel? Aí Daniel chega assim todo tímido, Daniel é dos hobbies,
Daniel é dos amigos, Daniel surfa, Daniel é artista também. Porque para além de psicólogo, Daniel e mestrando agora em ciências da saúde, né, vamos colocar isso também no campo. Daniel é artista, Daniel produz tantas coisas bonitas, né, além de ser artista na vida, porque todos somos, já que criatividade também vem nesse lugar, a gente está criando uma realidade nossa, é também o artista de produzir arte. Mas é muito importante isso, gente, é muito importante de você realmente se confrontar, né, com a factualidade das coisas. Esse processo de artes, né, do contato com o mundo das artes, de pessoa que produz arte, é uma coisa que é concomitante à minha caminhada na psicologia, né. Esses dias eu estava fazendo uma retrospectiva, né, eu percebi que eu entrei em contato com as artes contemporaneamente com a psicologia, né. Não sei se você lembra, mas durante a graduação eu fazia parte de um grupo de teatro, né. Aham, lembro. Lembra? Pois é, foi bem no comecinho da graduação, e desde então, né, a arte meio que foi uma referência para mim dentro da psicologia. Não é à toa que hoje eu sou gestalterapeuta, mas faz pouquíssimo tempo que eu realmente me propus a produzir arte. Pouquíssimo tempo, né, faz coisa Como de é que foi esse processo para você, assim, de certo modo, assumir também esse lugar de artista? sim, assumir realmente que isso faz parte, né. Pra mim começou com essa questão dos hobbies, né. "Ah, não, é porque eu tenho um hobby artístico, né, eu faço colagens como hobby". Mas aí começou a crescer dentro de mim essa questão, né, as colagens, de repente viraram materiais atípicos, né. Isso aqui é giz de cera derretido, isso aqui são colagens, né. Então, a arte ela começa a aparecer exatamente nesse momento que você assume pra você, que aquilo faz parte de você, e quando você aceita aquilo, enquanto parte de você, aquilo vai ocupando espaço. Vai ocupando espaço e vai abrindo novas possibilidades, né. Eu mostrei essa, eu vou mostrar outra. Essa aqui foi uma colagem que eu fiz, e eu fiz ela enquanto concretização da teoria que eu estudo, né, porque eu estava angustiado nesse dia, estava muito angustiado, e o fruto foi uma peça bem angustiante. E para quem não tá vendo, quem tá só ouvindo isso aqui, a gente vai mostrar, o vídeo vai estar disponível no YouTube, tá, para quem tá só ouvindo no podcast, isso vai estar disponível no YouTube, depois vocês vão dar uma olhada aí na produção artística de Daniel, que durante um momento de angústia, a produção que veio disso não tinha como ser algo diferente, né. Vem também a angústia. Exatamente. Pois é, então, esse movimento de você reconhecer que aquilo faz parte de você, vai destravar outras coisas, né. Esse processo de aceitação é muito importante para você, ter uma dimensão completa da coisa, né. Eu costumo dizer que para pintar uma parede, a primeira coisa que você precisa não é tinta, é de uma fita métrica, para saber o tamanho da parede e quanto de tinta que você vai precisar, porque você precisa aceitar aquela dimensão para saber o que é que você vai fazer com aquilo. Então, eu acho que a arte ela faz muito desse processo, né, de você realmente produzir e colocar coisas no mundo que quando você está disponível, e aí entra a conexão com a meditação, com o mindfulness e com esse trabalho terapêutico, né, que é o fazer arte e criar, de você realmente ter algo que representa o seu aqui e agora, né, porque você está fazendo aquilo aqui e agora. Então vai ter um pouquinho do que acontece dentro de você materializado naquela sua atitude. Da mesma forma que a gente se propõe a analisar, né, e valorizar as expressões corporais, a gente também tem que valorizar as expressões criativas, né. Tem um pouco da gente naquilo que a gente cria e coloca num. Total, total. E aí, pela sua fala, me vem assim, 2 coisas. Aceitação, então quando você fala que no momento em que você aceita aquilo que é parte de você, aquilo começa a ter espaço para se manifestar na tua existência, né, seja um talento, um desejo, ou até mesmo algumas emoções. Quando a gente aceita algumas emoções, na verdade a gente começa também a permitir que haja espaço para que elas possam habitar esse agora. Né, então a gente tem a aceitação e a gente tem uma disponibilidade, uma atitude, uma abertura para isso. Então a aceitação e a abertura que são 2 coisas que a gente,
vivencia muito dentro das práticas meditativas e que a gente trabalha muito também em processo terapêutico, né. Eu acho que quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de existência, quando a gente fala de meditação, quando a gente fala de terapia, acho que a gente tem sempre um conceito, né, muito fechado das coisas, mas aqui a gente fala no contrafluxo das coisas, né, a gente fala assim no que do qual outro modo de ver criatividade, qual outro modo de ver meditação, qual outro modo de ver a terapia. Então, dentro desses todos esses processos que eu considero processos que promovem uma aproximação de nós com nós, né, então a arte, a meditação, a terapia, são estratégias, ferramentas que fazem com que a gente se aproxime do que a gente tem aqui e agora, né, então e para isso exige aceitação e para isso exige abertura, disponibilidade para a gente se encontrar com essa angústia que está aqui, que pode sair em forma de desenho, de pintura, se encontrar com essa tristeza que às vezes sai em forma de palavras, em forma de poema. Eu gosto muito de escrever, e eu já notei, assim, que às vezes quando eu não consigo muito bem falar, né, eu gosto muito de falar, mas a escrita, ela é um canal de organização mental, muito mais que a fala, para mim. Então, para mim, quando eu estou passando por aqueles momentos mais intensos, a minha criatividade, de certo modo, se manifesta a partir da escrita. E a escrita geralmente vem em forma de, eh não poesia, mas às vezes poesia, vem em forma de crônica, mas às vezes poesia, assim, vem muito profundamente. Então muito do meu aqui e agora é, de fato, plasmado, expressado, manifestado através da minha escrita, e isso também acontece, pelo que você disse, com você, através da tua pintura, das suas colagens, né? Exatamente, exatamente. Na gestalterapia e em outras linhas também, a gente chama isso de recursos expressivos, porque a gente está se expressando nesse exato momento a partir da fala, né, como você muito bem colocou: "Ah, eu gosto muito de me expressar pela fala", mas a escrita ela é diferente. Por quê? Porque ela é um recurso expressivo. Eu me expresso não só pela fala, estou me expressando agora mesmo com a minha mão, né, por mais que eu não esteja fazendo sinais de libras, que é uma linguagem formalizada, estou me expressando com a minha mão. Então eu também estou me expressando quando eu me proponho a me concentrar e executar uma ideia que eu tenho. Eu visualizo uma forma na minha cabeça, né, ou então eu passo os olhos por uma série de imagens e eu vejo como essas imagens conversam entre si, né. Um outro exemplo, né, isso aqui é uma outra colagem em que eu juntei 3 passes em uma composição, né. Na minha cabeça era diferente. Mas quando eu fui juntando ao longo de um processo, isso foi ganhando essa configuração. E hoje, quando eu olho, eu consigo ter uma compreensão de várias camadas de significado que eu não estava intencionando com palavras. Eu estava expressando com o recurso plástico, né, a gente não fala de artes plásticas? Recursos plásticos é tudo aquilo que faz uma marca, que cria uma forma, que adiciona uma cor, né, plástico, né, cirurgia plástica, né, então os recursos expressivos, eles também podem ser plásticos, né, não só linguísticos, como foi o exemplo desse que você deu. Então, é uma relação de você com você mesmo, a arte não é só um recurso expressivo, mas também é um recurso de comunicação, de você com você mesmo. Então isso que é muito rico em um processo que incorpora recursos expressivos dentro de uma dinâmica terapêutica, né, e individualmente também, né, eu estou dando o meu exemplo de produção individual, né, não é de oficina, de processo arte-terapêutico. Claro. E eu acho que assim, a gente vive dentro de uma sociedade em que existem muitas normas e muitos padrões. E eu vejo que na tentativa, muitas vezes, de atender a essas normas e esses padrões, esses estereótipos, a gente acaba se privando de se expressar, seja através da pintura, seja através da escrita, através da fala, porque parece que para se expressar tem que ser daquele jeito, tem que caber dentro de uma caixinha, Tem que ser estético. tem que ser estético, né, tem que ser bonito, tem que ser enfim.
tem que caber. E eu venho, assim, pensando e refletindo, eu acho que muito da minha caminhada também diz sobre isso, assim, do não me contentar com o que está dado e do fazer diferente. E a criatividade para mim vem desse lugar também, né, do que é que tem e do que é que eu posso fazer de novo a partir do que já tem. O que é que eu posso trazer de mim, da minha experiência, da minha essência para isso. E isso, né, é o meu maior poder, é o nosso maior poder, é a nossa autenticidade, é aquilo que é muito nosso e que ninguém vai ter, por mais que tentem copiar, fazer igual, mas a gente sente, né, quando algo é mais autêntico, quando é muito nosso, assim, a gente olha para aquilo e faz: "Nossa, tem muito de mim aqui". E quando a gente vê uma obra de alguém também que é extremamente autêntica, isso nos causa até corporalmente, né, uma experiência distinta, você concorda? Sim, claro, com certeza. E porque a gente é acostumado a falar sobre isso, né. Eu estava lendo esses dias, né, um livro infantil sobre o Pablo Picasso. E aí falou sobre a era azul e a era rosa, que ele fez pinturas muito carregadas dessas cores, né. Na era rosa nem tanto cores, mas cenários e coisas coloridas, né, e vivas. Enquanto que na fase azul, coisas mais frias e mais azuladas, né. Então isso transmite algo pra gente, mas antes de tudo transmite algo para o artista, né. A grande magnitude, né, de um artista e de uma pessoa que domina esses recursos é conseguir transmitir para um espectador aquilo que ele está vivenciando, né. Então essa habilidade, né, de você produzir arte, na verdade é um refinamento de um chamado comunicação, né, de uma pessoa ver aquela tua produção e: "Eu estou recebendo uma mensagem". Né, eu tô sentindo algo, né. Claro que também não se resume a isso, mas esse é um exemplo, né, de a gente entender como que esse processo funciona. É um processo em si que inclui o outro. Um ótimo exemplo disso são as artes performáticas, né, as artes cênicas, a dança, né, você não tem como guardar e eu não tenho como te mostrar aqui uma performance de dança, né, e depois te mostrar de novo. Não, é uma coisa que acontece em uma temporalidade delimitada, né, então eu penso isso, né, de que existe esse canal de comunicação, né, mas é justamente pela característica da arte, né, de ser algo que guarda em si mesma muito significado. Uhum. E no fim das contas, se a gente parar, né, para pensar sobre a importância da arte, eh, veja como que quando a gente estava passando pela pandemia, né, do Covid-19, como que a arte nos salvou, de certo modo. Seja através do filme, de leitura, muita gente começou a ler nesse período, ler mais nesse período. Eu conheço pessoas que começaram a, por exemplo, fazer trabalhar manual. Então o trabalho manual começou a ter lugar em uma rotina que antes não tinha, porque era completada por um trabalho, né, tradicional, de 8 da manhã às 6 da noite. Então quando começou a ficar mais tempo em casa, começou a se descobrir outras possibilidades. E a arte também veio desse lugar de reconexão, talvez até com um fazer nosso de antigamente, sem tanta tecnologia, onde a gente começou a talvez ler mais livros, né, não tanto computador. A gente começou a trabalhar mais manual, começou a dançar mais ou a perceber mais como é estar nesse corpo. Isso diz muito de presença. Né, eu acho que para a gente criar de forma autêntica, ou para a gente realmente experimentar uma performance de dança, como você falou, ou estar numa peça teatral, ou ir num show de alguém, ou até mesmo uma visita a uma cidade nova, a um espaço, ou até mesmo um espaço que você sempre frequenta, quando a gente muda a forma como a gente está, a nossa qualidade de presença, a nossa experiência daquilo muda completamente. Falou da pandemia, me veio uma reflexão que eu acho que é isso, sabe, Gesso? Como na pandemia a gente estava literalmente com todas as nossas fronteiras de contato, todos os nossos órgãos dos sentidos
extremamente saturados e limitados. A gente só tinha acesso a telas, né, e aí o que é que uma tela tem a me oferecer? Aonde é que isso vai me levar? Muito pouco, totalmente limitado. Eu preciso de um canal de comunicação, que é a arte, né. Não é sobre uma live de uma pessoa falando, né, é sobre uma live de um show, né, é sobre essa conexão com essa linguagem que traz essa presença, traz essa conexão, me convida a mexer o meu corpo, por mais que seja no meu quarto, por mais que seja numa quarentena. Então eu acho que é muito isso, né, e como a pandemia representa bem essa questão de quais são os recursos que a gente consegue lançar a mão, mediante essa necessidade humana de conexão, né. Uhum. Já que é isso, somos seres sociais e a gente precisa de conexão humana, né, a gente precisa também se sentir pertencente a um determinado grupo. Muitas vezes, exatamente pela necessidade de se sentir pertencente, às vezes a gente se perde da gente nessa tentativa de encaixe, de pertencimento, a gente tenta seguir, né, o fluxo das coisas, as regras. E eu acho que a arte nos convida a quebrar um pouco isso, a pertencer, mas pertencer do nosso modo, pertencer a um determinado grupo, ou pertencer a uma determinada forma de ser, mas que traga muito de nós. E de fato, eu acho que na pandemia a gente ficou exatamente pelo distanciamento físico, né, o isolamento social, a gente ficou carente dessas conexões. E bonito foi, né, o reencontro de muitas pessoas com partes suas que já conheciam ou até mesmo partes que não conheciam de si mesmas, né, como essa amiga que eu conheço que começou a abordar e começou a criar coisas com as mãos, ela não tinha ideia que ela tinha essa habilidade ou que ela ia se sentir muito bem, até reduzir a ansiedade dela em relação a toda a mudança, toda a insegurança que a gente estava passando. Uma outra colega começou a pintar livros, então essa Uhum. parte, assim, de livro, começou a fazer desenhos e cresceu pra caramba, então mudou completamente de vida. E aquilo que era terapêutico, né, para ela, principalmente, começou também a se espalhar e a chegar a outras pessoas, e isso começou a dar a ela novas possibilidades de existência, né, e como que uma reconexão a partir de algo que aconteceu que nos privou, né, de, por exemplo, de estar na nossa rotina como a gente estava, nos permitiu criar novas possibilidades de existência e se ver nessas novas possibilidades, nessas novas formas de ser e existir, né. Isso também é criatividade, mesmo mobilizada por coisas que a gente considera ruins, né, coisas que aconteceram que nos, levaram a experimentar emoções muito difíceis. E de Sim. fato eu acho que essas emoções difíceis são fonte, muita criação, muita criatividade. E teorema, né, gente, eu fiquei pensando muito sobre essa questão do contrafluxo, né, de a gente ir contra não necessariamente é você negar, né, de você ver que uma coisa que vai em uma direção, ela pode também ter outros sentidos, né. E aí eu fico pensando, né, te ouvindo falar sobre criatividade, como existe uma dimensão muito criativa da meditação, né, nessa direção que a gente está falando aqui, né, de energia vital, de aceitação, de superação de barreiras, de novos caminhos a serem encontrados. E como isso é uma coisa que não é tida, assim, no senso comum, né, no fluxo, né, a gente precisa ver além do que realmente é você sentar, fechar o olho ou abrir o né, e passar um tempo se dedicando àquilo, né. Como que isso está conectado a um processo criativo? Porque a gente precisa entender criatividade como algo amplo e interno, né, não só como algo que está aí produzindo, né, novas respostas, novas intervenções. Quando a gente está, né, nesse momento atual, muito capturados pelo modo de produção, né, da gente está sempre fazendo, 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 parece que parar para respirar é perda de tempo. E na verdade, se a gente olhar,
e a gente foi estudar, né, sobre criatividade e estudar o cérebro em meditação, enfim, estudar ver toda o que que a ciência tem nos dito, a gente já sabe que é preciso espaço para criar. "Ai, Geice, mas eu funciono muito bem sob pressão". Quando tô assim, sob pressão, quando tem pouco tempo, aí é que eu faço mesmo. Faz, tenho certeza, inclusive eu também, faço muita coisa sob pressão, mas eu produzo de coisas muito mais autênticas, e eu consigo, aproveitar mais o processo quando eu crio espaço para que isso possa acontecer. E criatividade, ou ter novas ideias, ou, inovar, vem também desse lugar de descanso, vem também da gente se permitir parar, respirar. E a meditação, acontece tanta coisa dentro de uma prática meditativa, né, às vezes eu venho nessa missão de desmistificar a prática de meditação, que muita gente acha que é sobre se esvaziar completamente de pensamentos e ficar com a mente em branco e na verdade, quando a gente para para fazer uma prática meditativa, a gente percebe muitos ruídos. Quando a gente está em silêncio, o silêncio ele pode ser ensurdecedor, porque tem muita coisa que aparece no silêncio. Quando a gente começa a respirar, seja de olhos abertos ou de olhos fechados, a gente começa a dar espaço para que uma realidade ela possa ser criada e produzida e se mostrada. Ela começa a se mostrar através de sensações, de sentimentos, de pensamentos. E eu vejo que, na minha experiência, né, e se a gente for olhar também o que a ciência tem mostrado, é que para que a gente tenha novas ideias, para que a gente inove, para que a gente resolva problemas, para que a gente tome decisões mais assertivas, a gente precisa também de espaço, a gente precisa também de descanso, porque não somos essas máquinas, robôs, que não precisam descansar. Até o robô ele precisa descansar. Inclusive, tem um comercial, era um comercial não é comercial, é um vídeo que mostra um robô que estava trabalhando muitas horas, que ele pifou. É igual computador, gente, está com várias abas abertas no computador, vai chegar um momento em que vai ficar lento, vai travar e você precisa reiniciar. Nós, enquanto seres humanos, a gente também precisa dar lugar para o descanso, para criar espaço, para a gente consiga ver melhor as coisas, que a gente consiga pensar melhor, que a gente consiga fazer associações de coisas diferentes para criar algo novo. A Elizabeth Gilbert, né, uma escritora muito famosa, aquele livro Comer, Rezar e Amar, Hum. depois desse livro, né, perguntaram para ela, assim, como é que foi publicar depois de um best-seller, como é que é o depois, né, porque tem aquela pressão de você performar, de você fazer algo que supere aquilo que foi antes muito bom. E na verdade isso é uma das maiores pressões, né, que ela diz assim: "Ah, realmente é muito difícil, assim, o bloqueio criativo de você colocar no mundo algo que está dentro de você, quando existe muita pressão e muita expectativa, né, de que você vai se superar, é muito complicado. E é assim que a gente está vivendo, parece que a gente está querendo, ou a gente é exigido, né, a ser a nossa melhor versão, a criar coisas mais, impactantes e a criar sempre coisas extremamente fabulosas, mas nos termos de quem, né. Então, a quem a gente está se adequando, a quem a gente está respondendo, quando a gente se pressiona tanto. E quando você falou de espaço, né, é muito interessante a gente entender, como isso também é verdadeiro para outras conotações da palavra. Você falou de espaço, me veio um vídeo, né, de um artista que eu assisti recentemente, ele dando dicas para quem está começando a pintar, né, e aí ele dá uma dica que é a seguinte: "Tudo bem se você quiser pintar sentado, mas se você pintar em pé, você vai ter mais liberdade para dar um passo atrás e olhar a sua tela de uma distância diferente". E essa mudança de perspectiva vai fazer você perceber a totalidade de uma forma nova. Eu vi aquele vídeo e fiquei: "Esse homem é psicólogo". É Que isso. sacada brilhante, né, você mudar simplesmente a forma que você tá
posicionado para dar mais novas dinâmicas, né, mobilizações, porque quando você muda a perspectiva de uma coisa, você vê coisas novas. E sem espaço, a gente vê sempre a mesma coisa, a gente fica assim, bitolado, né. Então, como é uma coisa que a gente precisa ir no contrafluxo, né, de ver para além da coisa em si. Eu acho que as palavras são muito ricas nesse sentido, né. Como que elas são verdadeiras em diversas nuances da coisa, né. Nossa, mas Total, é aquela velha história, né, de que para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. E a gente, dentro da prática de meditação, a gente também, eh, começa a observar os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque muitas vezes a gente acaba ficando extremamente identificado e imerso nessas histórias, nesses fenômenos mentais que estão acontecendo. Quando a gente olha um pouquinho, assim, como se eu estivesse olhando com uma certa distância, eu consigo ver melhor, né. Então eu adorei, essa, né, se você quer pintar, é melhor pintar de pé, porque você consegue dar um passo atrás, incrível, achei tem mais incrível demais. cuidado, né. E assim, a grande conexão que eu vejo, né, dessa questão da arte enquanto um recurso expressivo, um recurso terapêutico, e a meditação está justamente nisso que subjaz, né, abaixo da superfície. Porque quando você vê de fora uma pessoa meditando, é aquela coisa estática, é aquela coisa que você não vê o que tem debaixo da superfície. E um processo artístico é uma coisa dinâmica, né, você está literalmente inscrevendo coisas em uma superfície, e quando você está fazendo uma peça artística, né, então compondo uma performance, você está imerso, você está experienciando, você está em um estado de flow, né, você está fluindo com aquilo. E ao mesmo tempo, para você reconhecer aquilo que está sendo feito, você precisa dar um passo atrás, você precisa observar, você precisa estar disponível para ver coisas novas, né. Não é só sobre a identificação com aquela coisa, é sobre você poder ter a disponibilidade de olhar aquela coisa um passo atrás, né. Então, na meditação, isso é uma coisa que acontece de forma muito parecida, né, de você experienciar aquelas emoções, você experienciar aqueles estados mentais e logo em seguida, né, em um ciclo, observá-los, né, entender que aquilo faz parte de você e tudo que você tem a fazer é observar aquilo e ver quais são os novos caminhos. Da mesma forma, uma peça artística, uma tela, você vai olhar para aquilo e dizer: "Eu não faço a menor ideia do que fazer agora. Eu não sei o que fazer em seguida, eu estou travado". Você tem que confiar, você tem que aceitar, tá, né, mesmo os erros guiam esse caminho, esse processo, então você pode dar uma pincelada e ficar: "Merda, eu coloquei um azul no meio do vermelho. Errei, perdi a tela". Perdeu não, tu vai encontrar uma forma de integrar aquilo, né, e o mesmo é verdadeiro para as nossas experiências mentais, para os nossos conflitos internos. E a meditação é isso, né. Existem metodologias de arte-terapia, que integram a meditação, que integram o mindfulness, né. Então, é muito interessante a gente parar realmente e fazer um "Espera aí, meditação não é você sentar e esvaziar a mente, é você acessar uma série de abstrações que estão presentes em vários processos, não é à toa, né, que as metodologias de mindfulness são aplicadas a diversas intervenções estruturadas, né, com objetivos específicos e recursos diversos, né. Então, eu acho muito incrível, né, a gente realmente parar para reconhecer: "Espera aí, não é isso aqui que eu estou vendo, eu preciso experienciar para realmente entender do que se trata", né. Uhum. Total. E eu fico pensando assim, né, eu gosto muito de trazer essa ideia de meditação no contrário, assim, de muitos professores, assim, instrutores de mindfulness, no sentido de que eu acredito que meditação é na vida, assim, é na vida que se medita. E eu vou no significado da palavra, né, então quando a gente vai pensar em mindfulness ou quando a gente vai pensar em meditação, o significado disso vem de o se tornar familiar, eu me tornar familiar com aquilo que aqui está, eu ter uma intenção de
presença, né, de estar presente no aqui e agora, nisso que está se mostrando. No mindfulness a gente traz uma atitude, né, uma atitude de não julgamento, de abertura, de curiosidade. A pintura, a escrita, a qualquer tipo de arte que a gente vai fazer, eu acho que é sempre um convite a gente entrar nesse estado, que eu chamo de estado meditativo, que é um estado em que eu Uhum. estou aberta, em que eu estou curiosa, em que eu estou ali disponível para vivenciar o processo, para viver aquela experiência. Essa experiência do: "Ai, estou bloqueado, não olho para a tela em branco, eu olho para o papel em branco, vou escrever, sei lá, minha dissertação, minha tese, um artigo, não sai. Como é que é isso? Como é que eu estou me sentindo agora? Quais são as emoções, sensações no meu corpo? Quais são os pensamentos que estão vindo nesse momento? Será que eu consigo perceber isso? E aí, para eu perceber isso, eu preciso dar um passo atrás e observar, e notar, e ter essa intenção de notar. E aí, à medida que a gente vai repetindo isso, a gente vai se tornando familiar com as nossas emoções, com as nossas reações, com as nossas respostas. E, tendo mais repertório mesmo, emocional, repertório sensorial, repertório mental sobre as nossas experiências. Então, eu vejo a arte como uma grande meditação, eu vejo a dança como uma prática meditativa, a pintura como uma prática meditativa, a corrida como uma prática meditativa, a escrita como uma grande prática meditativa. Porque exige atenção, exige atitude, exige intenção, que são as 3 coisas que a gente trabalha principalmente dentro do contexto do mindfulness, né. Então, acho que a gente quebra agora 2 mitos dentro dessa conversa, desse bate-papo, que é sobre criatividade e sobre meditação, né, que criatividade não é só sobre a gente atender a normas e fazer criar coisas que estejam dentro de determinados padrões. E talvez todos nós sejamos artistas, todos nós possamos ser artistas e criar, né, a nossa própria arte, seja ela através da manualidade, seja ela através da expressão oral, da expressão escrita ou através da nossa vida, né, e olhar para a nossa vida também como essa grande tela que a gente está pintando, como esse livro que a gente está escrevendo todos os dias. E a meditação que não é só sobre sentar e respirar e ficar com a mente em branco, na verdade, a meditação acontece na vida, depende da nossa atitude, depende da nossa disponibilidade para aquilo, depende da nossa intenção, então tudo pode virar meditação, assim como tudo pode virar arte. O que que você acha disso, Dani? Sim, 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 com certeza, absoluta, né. Você falou da dança, né, em dado momento. A dança, ela representa muito bem essa emoção de você integrar o que está acontecendo dentro de você e o que está acontecendo fora de você, né, como é o caso da meditação, né, porque um dançarino, no momento em que ele está ensaiando, ele precisa estar consciente de como o que que a silhueta corporal dele vai estar sendo percebida, né, como que o espectador vai estar vendo, qual é o arco que o meu corpo faz, mas também qual é a sensação de fazer esse movimento, né, o que é que eu estou transmitindo nessa composição que está sendo feita, né. Então, integrar isso é você refinar esse processo, é você realmente estar aí construindo algo por dentro, mas considerando também por fora, né, aquilo que vai acontecendo está integrado em um processo de comunicação também, né, então tudo isso tem uma profundidade, né, e estar disponível para acessar essa profundidade é realmente o que vai trazer a diferença, né, o que vai fazer a diferença, seja no engajamento de uma atividade física, de uma prática artística, né, de um hobby, né, tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer com presença e com disponibilidade, né, para realmente se afetar com aquilo, isso vai ser terapêutico, né. O que é terapêutico é essa capacidade que a gente tem de se conectar. Então, seja com pessoas, seja com atividades, eu acho que é muito isso, né, de a gente parar um pouquinho e olhar além,
né, dessa superfície. Uhum. Então a vida também passa a ser um grande convite a experiências terapêuticas. Hum, Uhum. total, total. E Dani, para a gente ir já se encaminhando para o nosso finalzinho desse bate-papo, me fala uma coisa, o que é que tem te mobilizado ultimamente? Será que você poderia compartilhar com a gente, talvez, algumas dicas de coisas que, as pessoas possam acessar, né, e que tem te ajudado nesse processo de te mobilizado, te inspirado, talvez, sei lá, livros, séries, o que que tem te mobilizado ultimamente? Tem me mobilizado ultimamente, Jesse, é me aprofundar no meu processo criativo. Isso tem me mobilizado muito, mas especificamente de realmente entender quais são os caminhos que eu tenho dentro de mim para superar meus obstáculos. Porque recentemente, né, você comentou, eu vou começar o mestrado, né, eu me matriculei agora há pouco, né, estou oficialmente lá. Celebremos! Celebremos. E eu realmente acredito, né, eu acredito de verdade, que eu só alcancei, esse nível de clareza, coragem e atitude graças ao meu processo artístico. A sensação que eu tive, né, quando eu passei a todo mês fazer uma colagem e cada vez mais me debruçar sobre isso, de que eu conseguia fazer as coisas até o fim e eu conseguia gostar daquilo que eu fazia. E isso foi crescendo dentro de mim, foi crescendo dentro de mim, e quando eu parei, assim, para pensar sobre o meu trabalho, sobre os meus medos, sobre as minhas limitações, eu parei e pensei: "Será que eu não posso usar isso para essa coisa também?" E eu resolvi: "Bom, vou escrever no processo seletivo, vou fazer um projeto de mestrado". Imagine a minha surpresa quando eu me peguei me sentindo da mesma forma sobre uma produção científica, da mesma forma que eu me sentia sobre o meu processo criativo. E eu só pude acessar isso pela disponibilidade de olhar, né, pela disponibilidade de integrar esse processo tão particular, que é a forma que eu crio. Né, então, para mim, hoje, é me aprofundar nesse meu processo de criar, seja criar uma pesquisa, seja criar uma tela, seja criar uma declaração. Eu pintei aquela parede esses dias, nunca tinha pintado paredes, brincadeira. Mas eu pintei, né, aquela parede recentemente, então, isso que tem me convocado, né, até onde eu consigo ir, até onde eu posso ir. Começou fazendo colagem. Né, depois foi agregando tinta, depois foi escolhendo folhas maiores, depois foi fazendo coisas mais detalhadas, mais, né, com mais referências, né. Atualmente estou fazendo um curso de colagem. Então o que tem me motivado é isso, né, até onde eu vou, como eu vou, até onde eu consigo, respeitando esse meu ritmo de criatividade, de fluxo, né, e respeitando meus limites, mas também considerando os meus desafios. Que lindo isso. E muito obrigada por compartilhar com a gente, Dani, esse momento tão especial que você está passando, né, que parece que a arte está sendo um meio hábil para que você possa chegar a outros lugares que talvez antes não pareciam não ser possíveis, ou que pareciam tão distantes, né, mas que a arte entrou na tua vida, ou no momento em que você aceitou que esse lado artístico, né, pudesse se expressar muito mais, e foi te abrindo portas, né, e te levando a lugares diferentes, lugares mais distantes, maiores. Interessante que você falou que você começou devagarzinho, assim, né, e depois as folhas foi crescendo, a tinta foi chegando, e eu acho que isso é um grande insight que a gente pode deixar para as pessoas hoje, que é: a gente não precisa começar grande. A gente pode começar pequenininho, a gente pode começar com grafite, a gente pode começar com uma folhinha pequena, a gente pode começar escrevendo 3 palavrinhas, a gente pode começar fazendo atividade física uma vez por semana, 2 vezes, não precisa começar grande, não precisa começar querendo, né, tanto, porque se a gente começa já querendo
né, pintar perfeito, no que a gente julga ser Uhum. perfeito, se a gente começa querendo escrever como uma pessoa que a gente se inspira, se a gente começa querendo, sei lá, correr uma meia maratona de um dia para a Uhum. noite, a gente pode se machucar no processo. E esse processo pode fazer com que a gente até se afaste de um grande potencial, se a gente não, né, realmente aproveitá-lo, se a gente querer pular etapas, então é importante que a gente comece devagarzinho. Afinal de contas, a gente não nasce grande, né, a gente nasce pequenininho, a gente vai aprendendo a dar as primeiras engatinhadas, a gente vai aprendendo a dar os primeiros passos, a gente cai pra caramba, para poder ter equilíbrio, e a gente vai ficando adolescente, adulto, vai envelhecendo, e a gente vai aprendendo ao longo da vida, né, a gente vai dando os passinhos de bebês mesmo enquanto adulto. Quando a gente tenta dar saltos, talvez a gente se machuque no meio do processo. Então acho que esse é um insight que a gente pode deixar para as pessoas hoje. Começar Sim. pequeno, começar devagar, e aproveitando cada etapa e celebrando esse processo, né, e aprendendo a valorizar também isso que talvez seja pareça pequenininho, mas tem uma grandiosidade imensa, se a gente olha para o tanto que tem ali, né, para o tanto de nós que tem ali, para o tanto de coragem, para o tanto de esforço, né, para o tanto de dedicação, para o tanto de nós que tem nesse processo. Uhum. Obrigada por estar com a gente. Deixa seu contato, redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar, como é que essas pessoas podem te achar. Atualmente tenho 2 Instagrams, né, eu separei, eu fiz o meu Instagram profissional, Psico Daniel Amorim, e o meu Instagram para organizar minhas artes, né, compartilhar esses processos, que é Dani Se Cria, inspirado nesse processo de criatividade, né, que a gente tá sempre se criando o tempo todo, então é um espaço em que Dani se cria, né. Incrível. E você tem feito oficinas de arte? Como é que tá esse lado? Pois é, né, Geis, como eu comentei, faz pouco mais de um ano que eu passei a realmente me apropriar da minha prática, né, de produção artística, e ano passado eu fiz meu primeiro grupo, né, então tem sido um campo que eu tenho explorado essa questão do grupo operacional, né, grupo operativo, não tanto a questão da terapia em grupo, né, eu tô pensando mais nessa questão do grupo de recursos expressivos, né, como esse espaço da oficina, quando mediado, né, a proposta é essa, né, de você ter ali um espaço de criação, em que você possa também estar trocando com esses pares, né, e se aprofundando. Foi muito rico. Eu fiz um grupo ano passado e assim, as colagens elas terminam fazendo parte da minha vida pessoal, né, eu faço muito grupo com meus amigos, tenho um grupo de amigos que adora fazer colagem. A gente tá sempre fazendo, mas aos pouquinhos tô abrindo esse campo também do grupo. Que legal, né, eu acho que talvez é também uma atividade de conexão com os amigos, né. Claro, muito. Recentemente viralizou uma trend que era o pessoal fazendo bonequinho de massinha de modelar. Você pega uma referência e cada pessoa do grupo fazia a sua versão. A gente fez com o Senhor Cabeça de Batata. E, como a gente vai integrando isso, né, nos campos da vida, é bom demais. Muito bom. E você deixa alguma dica de livro pra gente? Livro ou série? Livro Pode ser relacionado ao tema que a gente está conversando, ou pode ser um livro que você gostou muito, que você leu ultimamente, ou uma série, um filme que você viu, que você acha que vai ser legal a galera entrar em contato. você falando, né, me veio uma autora, né, que eu acho que todo brasileiro precisa ler, que é a Carla Madeira. Eu sabia que você ia falar dela. Os livros da Carla Madeira são uma obra de arte pura. Eu acho que a Carla Madeira ela é, assim, um dos nomes mais importantes, assim, dos últimos tempos, né, na literatura nacional, porque ela realmente é diferenciada. Mas pensando nesse tema específico que a gente está falando, eu indico muito a série Abstract, da Uhum. Netflix, que fala mais de design, né, mas ele aprofunda muito nessa amplitude do conceito de criatividade, arte e design, né, de como existem conexões muito intrínsecas entre a ciência e a arte e a criatividade. Eu acho que vale muito e se conecta demais com o que a gente conversou hoje. Uhum.
Boa, Carla Madeira. Carla Madeira é maravilhosa. Eu ainda vou gravar um contrafluxo com ela um dia. Aí Olha, sim. joguei pro universo. Inclusive, tô terminando uma leitura do livro dela, terminando Véspera. Meu preferido dela é Tudo é Rio. Tudo é Rio. Foi. É, então tá. Vou deixar aqui, eu de terminar a Véspera, eu digo, já li a Natureza da Mordida, e Tudo é Rio foi o primeiro que eu li, me impactou, sim, nossa, grandemente. A escrita dela é linda, impactante, visceral, é é incrível. Detalhista, detalhista. Ela em entrevistas, ela fala como ela pensa em cada palavra. Ela é detalhista na palavra. E aí quando eu vi essa entrevista eu fiquei: "Sim, ela é a prova de que os detalhes realmente são profundos", porque olhe, é uma escrita diferente. É. E como que o processo criativo dela também é diferente, assim, eu estava ouvindo um podcast com ela, e como foi diferente para os 3 livros que ela escreveu, assim, né, como que um livro saiu muito rápido e outros demoraram, assim, anos para serem escritos, né, e que E claro, depende muito da época que ela estava, um foi escrito durante a pandemia, o outro, não foi, então tudo o contexto vai influenciar nesse nosso modo de criar, né, inclusive criar coisas como, por exemplo, textos e pinturas, então que a gente possa levar em consideração também que não é um processo linear, né, a criatividade é realmente esse estado, na verdade, que acontece todos os dias e que está envolvendo a nossa energia vital, está envolvendo como é que a gente está hoje, e que a gente possa reconhecer também que somos todos criativos, somos todos artistas, né, da nossa própria história. Obrigada, Dani, um prazer te ter aqui no Contrafluxo. um abraço, meu amor, até mais.